Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós gostaríamos de agradecer por esse momento juntas aqui, Senhor, e que a presença do Senhor, Pai, possa tocar em cada coração aqui. Quero colocar diante do Senhor a vida, Pai, da Sheila. Senhor, usa a tua filha, Pai, com palavras de sabedoria, com palavras de conhecimento. Pai, que cada palavra que ela for abrir a boca e ministrar, seja direto do altar do Senhor. Derrama sobre ela, Pai, uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez na palavra, Senhor. Pai, prepara os nossos corações para que seja terra fértil. Pai, que quando a palavra for ministrada, Pai, os nossos corações venham receber e venha frutificar, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a presença do Senhor, Pai, venha, Senhor, nos fortalecendo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ir, Sheila, tá com Pode você. ir? Tá bom. Meninas, primeiro, boa noite, a paz do Senhor. A pastora me pediu para trazer um devocional para vocês hoje, né? E com muita humildade que eu faço isso, é um desafio para mim muito grande estar aqui falando. Quem me conhece sabe, eu tô nervosa desde ontem. Mas é bom, é um desafio que faz a gente aprender também, né? Porque como à medida que eu fui pedindo a Deus para colocar uma palavra no meu coração, que eu fui estudando, a gente aprende, né? E é uma oportunidade para mim dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi, tá bom? Amém? Então vamos lá. Eu queria falar para vocês o que Deus colocou no meu coração essa semana eu queria falar sobre as questões da nossa alma, da nossa mente, com relação aos desafios da vida, né? Daquilo que a gente passa na vida, no dia a dia, é, nos problemas. Qual que é a nossa reação diante desses problemas? Quando a gente está enfrentando uma dificuldade, né? Cada pessoa enfrenta uma dificuldade diferente dentro da sua família, da sua vida. E como que a gente lida, né? Com esses porquês, o porquê, né, disso está acontecendo naquele momento, ou porquê que isso aconteceu. Como que a gente passa esse processo? A gente passa esse processo é, preocupada, murmurando, ou a gente foca naquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Porque quando a gente está no meio do furacão, vamos dizer assim, você às vezes não consegue enxergar, né? E nem ouvir a voz de Deus quando Ele quer falar com você, de tão atribulada, né? De tão preocupada que a gente está diante daquela situação. E Jesus próprio, né, em João 16:33, não precisa abrir, é só uma referência, ele nos alerta sobre isso, né? Que neste mundo a gente ia ter aflições, mas para a gente ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. E ele deixou, né, para nós o Espírito Santo para nos consolar e para nos ajudar nesse processo, nessa caminhada de fé, né, que todas nós temos. E quando a gente percebe isso, entrega, né, esses questionamentos, os porquês, essas dores, né, da situação que a gente está vivendo nos pés do Senhor, a gente começa a ter uma alma tratada, né, e curada. E a gente vai começar a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? E o meu ponto de partida de hoje, que a gente vai estar falando, está em Jó 1:21. Eu vou ler para as irmãs, que fala assim: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que todos nós conhecemos, né, a história de Jó, mas só para dar uma referência, porque eu acho que tem que ter um contexto. Jó era um homem, né, honesto, fiel e justo, né, aos olhos de Deus. Em um certo momento da vida dele, Deus permitiu que várias coisas acontecessem na vida dele, né? Jó perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, mas ele continuou, né? Ele continuou firme. Ele passou por esse processo, né, de questionamento. E a minha Bíblia é a NVI de estudo, e aqui embaixo dela, perdão, fala que Jó, né, ele era famoso por ser íntegro e justo e famoso pela sua franqueza
ao questionar a Deus depois de sofrer calamidades. E que Jó também tinha perseverança e piedade a despeito das grandes provações da vida dele, né? Quando Jó, né, neste momento de franqueza, que ele abriu o coração dele, né, ao Senhor, que ele falou: Deus, isso aqui está acontecendo, por que que isso está acontecendo? Isso aqui é o que está doendo, esse aqui é o meu problema. Quando ele colocou esse questionamento de tudo aquilo que está doendo na vida dele, quando ele foi franco, né, com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, eu não sei se as irmãs lembram, eu creio que lembram que ele ficou vários capítulos tentando, ele com os amigos, né, tentando, não vamos falar a palavra adivinhar, não sei se a palavra certa é, elas me perdoem se a palavra estiver errada, o porquê daquilo que está acontecendo na vida dele, tentando controlar a situação, né? E eu me vejo muito nessa situação, às vezes, tentando controlar uma situação que eu não tenho controle, né? Quem tem controle é Deus, né? Mas se a gente colocar para fora esse questionamento, como o Jó fez, francamente, a gente começa com um processo, né, de curar a nossa alma dessas dores, desses questionamentos e começar a entender e viver aquilo que Deus tem para nós nas nossas vidas, né? E pode ser que a gente passe por esse processo, eu creio que talvez alguém pode estar passando, ou já passou, ou conhece alguém que passou por um processo difícil na vida dele, cada um na sua área, né? Talvez hoje eu possa estar com um problema, não sei, com filhos, às vezes a outra pessoa é no casamento, é financeiro, é no trabalho, a gente não sabe, né? Cada um com o seu processo. E Deus vai tratar esse processo para cada pessoa de uma maneira, na maneira particular dele, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Ele trata nós de uma maneira particular, né, nas nossas vidas. E eu acredito que Deus, ele sempre vai trazer, vai permitir que nós tenhamos essas questões para que nós possamos, assim, com a sinceridade do nosso coração, colocar isso aos pés dele, né? Chegar para ele e falar todos os nossos questionamentos da alma, da mente e falar para Deus tudo aquilo que a gente está sentindo, para ele poder tratar e curar. Porque é isso que esse questionamento no final acaba sendo para Deus tratar e curar a nossa alma e, né, e a gente poder viver todas as promessas dele na nossa vida. Quando a gente abre o nosso coração a Deus, né, e passa por esse lugar de verdade aos pés do Senhor, aí a gente começa a entender, né, que a gente precisa ter esse relacionamento sincero com Deus, baseado na verdade do nosso coração. Eu não sei, teve um devocional aqui, eu não sei quem passou, me perdoa, não me lembro, falando justamente sobre isso, que às vezes a gente fica rodeando muito para falar com Deus, né? Quando na verdade Deus só quer um coração sincero. Ele só quer que a gente fale a verdade para ele daquilo que está doendo de verdade, daquilo que a gente quer de verdade, né? A gente expressar para Deus com sinceridade a verdade do nosso coração. Então, e a gente começa a ter esse relacionamento vivo com Deus baseado na verdade, e falar o que está doendo e entender que os planos de Deus são melhores do que o nosso, né? Nada do que eu imaginar, nada do que eu planejar para minha vida ou nada do que eu tentar controlar vai ser melhor do que aquilo que Deus tem para minha vida. E esse processo de entender, às vezes é difícil. Eu acho que é a parte da gente humana, né? Isso é normal. A gente só precisa ter esse cuidado de saber entender e separar isso para não desanimar a gente no processo. Porque a gente pode desanimar no processo. E não é isso que Deus quer. E Deus quer que a gente continue caminhando, porque o alvo é o reino de Deus. E quando a gente passa por esse ciclo de questionamento, né, quando a gente termina esse ciclo de questionamento, a gente começa a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar dentro de nós. Porque isso só Ele que pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus que pode nos transformar de verdade, né? A gente não está sozinha. Jesus deixou o Espírito Santo Consolador para nos ajudar em todo e qualquer processo de cura que a gente tiver na nossa vida. E a gente sair transformado desse processo para poder viver aquilo que ele tem para cada um de nós na sua particularidade, né? E quando a gente sai desse questionamento, eu creio que a gente cai num processo de dor, né? E toda dor, se você for ver, debaixo de qualquer questionamento, existe uma dor.
Porque quando acontece alguma coisa com a gente, vamos supor, vamos dar um exemplo. Se você está com um problema num casamento, por exemplo, e você pergunta a Deus o porquê que isso está acontecendo, esse questionamento é uma dor de abandono, é uma dor de rejeição, é uma dor porque uma coisa, um plano do que você queria, da sua satisfação, que desse certo, sem ficar pensando que Deus sabe o que ele está fazendo, mas você não consegue entender aquilo ali naquele momento, né? E aí a gente começa a tratar essa dor, se a gente abrir o coração a Deus, para que ele possa agir na nossa vida, né? Mas isso eu creio também que a nossa mente, né, tentando colocar o controle, né? É aquele controle daquilo que eu quero fazer. Mas a gente não tem controle de nada, né? Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não adianta a gente querer fazer a nossa vontade, porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. E a gente tem que entregar esse lugar de dor a Deus, né? Colocar nos pés dele e admitir a verdade, falando o que a gente está sentindo. E ali a gente vai dar a chance dele ser Deus, né? Ele vai ser Deus a partir desse momento que nós abrimos o nosso coração para ele. E quando a gente entrar nesse lugar de cura, como eu já falei, a gente não vai sair sozinho. A gente vai sair transformado pelo Espírito Santo de Deus. A gente, talvez eu nunca vou achar a resposta, né, daquilo o porquê que eu estou passando por isso, talvez você nunca vai achar a resposta, ou talvez Deus te revele o porquê. Mas eu creio que esse não é o objetivo, né, porque eu não acho que Deus seja um Deus de compensação. Ele pode sim restituir tudo aquilo que a gente perdeu, tudo aquilo que aconteceu, como ele fez com Jó, né, ele pode sim restituir. Mas eu creio que o objetivo dele é nos curar de todas as marcas dessas dores que essas perguntas deixou. Ele quer curar as nossas dores. Eu estava no meu estudo, eu li uma frase que fala assim, que Deus quer levar a nossa alma para o céu limpa, sem máculas e sem questionamento. Olha que lindo. Ele quer nos transformar, né? Para viver lá no céu tudo aquilo que ele tem para nós. Eu sempre me vem aquela música, né? Além do Rio Azul, né? Que lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter dor. Então, eu acredito também que não vai ter questionamento, a gente vai estar puro e pronto para viver, né? Ao lado do Senhor. Gente, estão ouvindo meu cachorrinho latir aí? Desculpa, tá? Levadinho. E outra coisa que eu queria dividir com vocês também, que a Bíblia em João 16:7, Jesus fala que é preciso que ele venha, né? É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Consolador não vai até vocês. E se eu não vier, quem vai nos convencer do pecado e da justiça? Olha para você ver. Aqui Deus está falando que a justiça dele é melhor do que a nossa. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus, né? E às vezes é difícil da gente entender, né, a vontade de Deus, o que ele está fazendo, mas a gente sabe que se a gente colocar verdadeiramente todo o controle, qualquer controle de qualquer coisa na nossa vida nas mãos de Deus, a gente vai, né, parar de se preocupar com a minha vontade, com o meu controle, e vamos passar a aceitar e viver a justiça de Deus nas nossas vidas. Porque a justiça de Deus, no meu entender, não é entender o porquê, não é entender o porquê do que isso está acontecendo, que aquilo aconteceu. Não. É a gente entregar verdadeiramente a nossa alma para Deus e abrir o nosso coração para Ele trabalhar nela, para a gente poder viver verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para nós nas nossas vidas, né? Aqui em Jó, o Senhor, quando Jó vive esse processo, né, se eu não me engano, do 38 ao 41, se eu estiver errado, por favor, me perdoe. Me perdoe. Quando Deus começa a falar com Jó, no capítulo 38, né, ao 41, ele mostra para Jó que ele é um Deus soberano, né, cheio de sabedoria, que sabe de todas as coisas, e ele pergunta para Jó. Quem lembra aqui do que ele falou? Vou ler rapidinho aqui para as irmãs, porque são muitas coisas que ele fala para Jó. Mas olha só, na minha Bíblia tá no capítulo 38, tá falando, o Senhor fala. E ele fala assim, olha: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento?
Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam? E todos os anjos se regozijavam, né? E ele fez várias perguntas a Jó diretas, né? Olha Deus falando para Jó, olha Jó, olha quem eu sou, né? Você sabe, você acha que eu não sei o que que eu estou fazendo, né? E quando Jó já no capítulo 42, Jó reconhece isso, né? Ele reconhece toda a soberania de Deus e ele vê, né, o que que ele fez. E ele fala para Deus assim, em Jó 42, 2, ele responde: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu acho que só da gente ler esse versículo já era para a gente não preocupar com nada. Só de ler isso aqui já está a resposta de tudo e qualquer tribulação que eu e você possa estar vivendo na vida. Já é o suficiente para a gente olhar e falar, Senhor, se eu tenho controle de tudo, exatamente tudo, eu só vou descansar, porque eu sei que os seus planos são maiores que os meus. Meninas, eu fui breve. Eu fui breve, eu queria só, antes de orar, eu queria só deixar uma frase aqui para vocês, que fala assim: a ação do Senhor transcende a nossa satisfação, né? A nossa vontade. Só vamos conseguir nos relacionar com Deus de verdade se nós entendermos que o propósito do Senhor é a eternidade. Amém? Eu queria fazer uma oração para a gente poder bater um papo. Amém? Querido Deus, meu Pai, santo é teu nome, Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a ti. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, nos transformar, Senhor Jesus, nos levar a esse lugar de cura da alma, Pai eterno, onde estão todas as nossas questões, que o Seu Espírito Santo Consolador possa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Senhor, querido Deus, que aquela boa obra que o Senhor começou, o Senhor possa terminar nas nossas vidas, Senhor Jesus, que eu possa ter entregado, Pai, para a honra e glória do Teu nome, uma porção uma dessas mulheres aqui, Senhor Jesus. Cuida da mente de cada uma mulher aqui presente, Pai eterno. Alinha, Senhor Jesus, os nossos pensamentos com os teus. Continue, Senhor Jesus, falando aos nossos corações, querido Deus. Que o nosso coração seja um coração verdadeiramente, Senhor Jesus, ligado ao teu, Pai eterno. Um coração franco, um coração cheio de amor, Pai eterno, onde todas as nossas preocupações estão aos teus pés, Pai. O controle da nossa vida está nas tuas mãos, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Que nós possamos, Senhor, ter um relacionamento contigo, que ao final nós possamos dizer como Jó, Pai eterno, que antes ele te conhecia de ouvir falar, mas hoje ele te conhece de andar contigo. Esse é o meu pedido, Senhor, é minha oração em teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E é isso, meninas. Desculpa que eu fui breve.